trânsito, mas também cedência de terrenos. A gente vem noticiando ao longo da semana algumas negociações, articulações que foram feitas pelo governo de Lajeado, uma delas envolvendo o INSS e o Hospital Bruno Born, que o Hospital Bruno Born vai ampliar a sua estrutura e o INSS vai ter a construção de uma nova sede junto à antiga Praça Mário Lamper, na rua Júlio Maia, onde hoje tem um estacionamento público. A gente falou com o responsável aí pelo INSS de Novo Hamburgo, que abrange aqui Lajeado dias atrás, foi ontem essa entrevista, e hoje nós vamos falar sobre uma outra negociação. Só que essa negociação parece que não está agradando a todos os lados exatamente como se imaginava num primeiro momento. De uma forma resumida, a Prefeitura de Lajeado há tempo quer uma melhor solução para um ponto que é nevrálgico, uma situação muito complicada, especialmente durante os horários de pico ali, por volta de 7h30, 8 horas da manhã, final da tarde também, junto à BRF, na ERS 130, na junção ali do Moinhos com Moinhos da Água, em Lajeado, na 130, em caminho para Venâncio Aires, para quem vai também para Cruzeiro do Sul. E a Prefeitura, já que o governo do estado acabou não conseguindo fazer alguma obra ali, mas até tem algumas ideias se vier a acontecer uma concessão, a Prefeitura de Lajeado fez algumas sugestões, e dentre elas, aquela que foi encaminhada para o governador Eduardo Leite e que teria sido aceita pelo governador num primeiro momento. Durante essa semana teve esse encontro, que seria o quê? A Prefeitura de Lajeado construir 2 rotatórias ali na proximidades, não exatamente no mesmo local onde tem o trevo hoje, e seria 2 rotatórias com vias laterais também para desafogar o trânsito. Em contrapartida, o DAER, o governo do estado, cederia a área atual da sede do DAER, que é bem no centro do Lajeado, uma área nobre, né? Que fica na Benjamin Constant, próximo ao posto Faleiro. E a Prefeitura, por sua vez, construiria uma nova sede do DAER numa área na IRS 130. Num primeiro momento, a informação que veio até da Prefeitura, do governo do estado também, é que teria sido uma negociação que estaria encaminhando para um final feliz. Mas a superintendência aqui de Lajeado, a 11ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, foi consultada e não está vendo que essa negociação é boa para o DAER. Nós estamos recebendo o Fabiano Pereira, que é o responsável pela superintendência do DAER aqui de Lajeado, para falar um pouco sobre quando o DAER de Lajeado foi consultado, se vocês participaram dessa negociação e por que agora dessa manifestação contrária à negociação como ela está sendo encaminhada. Bem-vindo, Fabiano, aqui à Rádio Independente, ao nosso Rancho Grupo Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Um grande abraço aqui para os ouvintes da Rádio Independente. Uma grande satisfação poder estar na rádio mais uma vez. Eu já conversei algumas vezes, né, sobre assuntos de trânsito, de alguns assuntos sobre as rodovias, mas hoje um assunto um pouquinho diferente, né? Realmente, como o Ricardo bem falou, nós recebemos o processo administrativo que trata dessa negociação que está ocorrendo, né, entre a Prefeitura Municipal de Lajeado e o Governo do Estado para a execução de obras na RS 130 em troca do imóvel do DAER, onde está instalada hoje a sede da Superintendência do DAER e também funciona a Inspetoria de Defesa Agropecuária de Lajeado. Então são 2 órgãos que funcionam no mesmo local, ali na Benjamin Constant. Bom, nós como funcionários públicos, né, nós manifestamos e nós emitimos os nossos pareceres e opiniões e o que for solicitado quando a gente é provocado, né? A gente não tem como funcionário público, a gente não fala sobre aquilo que não nós é da nossa alçada ou que não é solicitado. Então nós recebemos esse processo da Diretoria Geral do DAER, onde havia o ofício encaminhado pelo prefeito municipal ao governador do estado e o projeto, né, que a prefeitura apresentou. Esse processo passou inicialmente pela Secretaria do Planejamento, onde foi feito a identificação dos imóveis, né, que além das áreas do terreno, tem vários patrimônios ali, cada prédio é um patrimônio. Então a Secretaria do Planejamento identificou esses imóveis e, como se tratava de um imóvel que está sendo utilizado pelo DAER, encaminhou a Secretaria dos Transportes. A Secretaria dos Transportes, por sua vez, encaminhou a direção do DAER, né, para que se manifestasse a respeito dessa solicitação da Prefeitura.
Então, a partir daí, a diretoria-geral do DAIR encaminhou aqui o processo administrativo para que a 11ª Superintendência Regional, que é a superintendência que utiliza o imóvel já há 78 anos, né, que está naquele local ali, que se manifestasse sobre aquilo que havia sido proposto, né, sobre o ofício da prefeitura e tudo que trata na questão. Bom, quando foi solicitada essa manifestação de vocês? Esse processo chegou para nós agora no dia 18 de agosto, né? Então nós já devolvemos o processo com a nossa manifestação, que foi essa manifestação que acabou repercutindo agora nesses últimos dias, né? Em função de que nós não concordamos com algumas das propostas que estão sendo tratadas, da maneira como está sendo proposto. Mas mesmo com essa manifestação contrária a essa negociação de vocês, teve esse acordo posterior então, né? Com o governo do estado. Esse acordo que houve com o governo do estado correu paralelamente ao processo, né? Porque a primeira vez, a primeira oportunidade que nós tivemos contato com o assunto oficialmente foi agora, através do processo que chegou a nós pela diretoria do DAIR. Anteriormente nós sabíamos da negociação só através da imprensa, nós nunca fomos consultados para nós manifestarmos antes, só através desse processo que veio da direção do DAIR. O que diz a proposta? O que especificamente vocês não concordam? Bom, então, assim, eu, como superintendente da 11ª Superintendência Regional, eu não falo a minha opinião ou a minha opinião como opinião pessoal sobre o assunto, né? Eu represento os funcionários do DAIR aqui de Lajeado. São quantos? São hoje 31 funcionários que nós temos, né? E acabei também agora, como nós temos a Inspetoria de Defesa Animal junto conosco, eu acabei também representando os funcionários da Inspetoria Veterinária nesse assunto. Eu pedi que eles se manifestassem também e eles têm a mesma opinião de que nós, o DAIR, sobre a utilização do prédio e a cedência do prédio ou a entrega do prédio à prefeitura. Bom, o primeiro assunto que nós tocamos, né, a primeira consideração que nós fizemos é que a rodovia 130 vai ser entregue à iniciativa privada no final desse ano. O leilão está previsto inicialmente para agora, final de setembro. Em dezembro no final de setembro deve ser lançados os editais para ocorrer o leilão no final do ano. Então até no final do ano já deve ter a empresa declarada vencedora desse leilão da licitação, né, para ser a empresa concessionária da rodovia. E essa... Só fazer um parênteses, né, Família? Se tudo ocorrer, talvez como o governo esperava. Porque sim, até já era para claro, ter acontecido esse leilão, mas a forma como foi encaminhado esse projeto aí, especialmente aqui o Vale do Taquari, não agradou. Questão de outorga, questão de praças de pedágio, onde vão ser instaladas, né? Especialmente quando haverá duplicação aqui para a região. Fechar parênteses. Não, isso é dentro da programação do governo, então deve ocorrer o leilão agora final de setembro e desculpa, novamente o lançamento dos editais final de setembro e o leilão correr no final do ano, para que no ano que vem já tenha a empresa operando na RS-130 e nas outras rodovias da região que integram o bloco 2, né? O bloco 2 não é só a RS-130, tem outras rodovias da região e tem aqui um investimento aqui de mais de 3,8 bilhões de reais nesse lote. Mas só aqui para o local do trevo da BRF e adjacências ali, porque uma coisa que nós consideramos também, né, que a gente não pode tratar um ponto de conflito da rodovia como um ponto isolado, né? Ele sofre interferência do tráfego que vem de outros locais, de outros pontos da mesma rodovia. Então isso foi bem avaliado na proposta que os técnicos do governo do estado apresentaram para as soluções para esse local. Nós temos ali 29 milhões de reais em obras previstas para aquele local ali e adjacências, né? Então, exatamente para aquele ponto, o que está previsto? Bom, nós temos ali duplicação do trecho, né, que vai desde antes do trevo até o entroncamento com a BR-386. Nós temos construção de uma faixa adicional também no quilômetro 69 até o 69.830. O 69.830 é onde é o trevo. Vai ter uma faixa adicional. Nós temos passarelas previstas para o local. Interseção do tipo trombeta, que é uma interseção que passa por cima da rodovia. Um viaduto? Isso, é tipo como se fosse um viaduto, essa interseção. Nós temos a construção de uma rota no local, um retorno em desnível, que é aqui onde uma rodovia passa por cima da outra, né? E temos construção de ruas marginais em ambos os sentidos, em todo o trecho. Então tudo isso já está previsto a ser executado.
Isso foi previsto de ser executado pela empresa que for a vencedora do leilão. Né? E aí o senhor entende que seria um desperdício de dinheiro fazer uma obra agora e depois já está previsto, né, as melhorias no local. E essa solução que a Prefeitura de Lajeado apresentou não foi considerada pelos técnicos que já previram melhorias no local. Né? E a decisão final disso cabe ao governo do estado? Se vocês não cederem, não acontece da mesma forma? Não, nós manifestamos o que nos preocupa, né? Quais as preocupações que nós temos com a entrega da área, e a decisão vai ser tomada a partir das avaliações da Direção-Geral do DAER com a Secretaria dos Transportes e a Secretaria do Planejamento junto com o governo do estado, né? Com o governador, vai ser quem vai dar a palavra final. Nós só manifestamos a nossa preocupação e aquilo que a gente acha que pode ser prejudicado, né, o nosso trabalho em função dessa entrega do patrimônio. Já teria um novo espaço para vocês irem, um outro prédio? Já se falou nisso ou não? Pela proposta da Prefeitura, seria construído um novo prédio, mas eles falam em um prédio modesto na outra área do DAER que nós temos na RS 130. Essa área é uma área de mais de 13 hectares que está à disposição, né? Ela poderia, então, ao invés de entrar essa área que nós temos na Benjamin Constant, pegarem a área da 130 para onde querem que o DAER faça a transferência. É ali no bairro Campestre, né? Bairro Campestre, próximo ao Posto do Arco, isso, né? Então nós... No seu entendimento, se fosse a negociação com aquela área, não haveria problema. Isso, nós não estamos negando entregar o patrimônio do DAER. Mas qual é o valor daquela área? Aquela área nós não temos avaliações ainda, mas é uma área de 13 hectares, numa área bem valorizada também na cidade. Ela é 5 vezes maior do que a área que nós temos aqui no centro, né? Então, tem dúvidas também em relação ao valor, né? Aquilo que está sendo avaliada a área e aquilo que a Prefeitura está propondo. Sim, no ano passado, acredito que em julho do ano passado, a direção do DAER nos solicitou que fossem feitas avaliações da área central, que fica ali na Benjamin Constant, né? E nós tivemos 5 avaliações, sendo que a média dessas avaliações ficou em mais de 18 milhões de reais, 18 milhões e 100 e alguma coisa. E a Prefeitura informou que pretende negociar o prédio, a área, melhor dizendo, pelo um valor de 15 milhões e meio. Então é uma diferença significativa, né? Pelo valor que a Prefeitura pretende negociar o imóvel da média das avaliações. Nós tivemos avaliações entre 15 milhões e meio e 21 milhões. E as justificativas que a Prefeitura apresentou para que fosse considerado o menor valor também nós não concordamos. Que foi uma justificativa de que na região central de Lajeado, pelas formações rochosas do terreno, impede que sejam feitas construções em subsolo. Mas nós temos ali na esquina do DAER 2 prédios ali, o Diamond Center e outro novo na esquina, que é o estacionamento em subsolo. Então essa justificativa não se sustenta. Outra justificativa que foi dada para que fosse o menor valor é que a valorização dos imóveis ela se dá conforme está as negociações na cidade, se as negociações estão boas, não é um valor, né? Mas na própria imprensa foi informado que aquela área lá é a galinha dos ovos de ouro e que está dando o que falar no setor da construção civil de Lajeado. Então, nós não concordamos já porque as médias das avaliações que nós temos é bem maior e as justificativas apresentadas não se sustentam. Bom, hoje pela manhã o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, esteve na Rádio Independente, deu entrevista para o programa Troca de Ideias com a Rita e o Nicolas Horn apresentando, e ele respondeu justamente sobre essa questão, essa negociação e o fato de a superintendência do DAER aqui de Lajeado não ter aprovado essa negociação. Nós pegamos um trecho que ele responde sobre esse assunto e vamos escutar agora aquilo que falou o Marcelo Calmo hoje pela manhã à Rádio Independente. Para mim não chegou efetivamente essa manifestação, mas a gente respeita a posição, inclusive de onde veio, da superintendência, porque o cara, ele mora ali.
Imagina o grupo independente pagar uma casa para tu residir, assim como a prefeitura pagar uma casa para o prefeito residir. Se fosse me oferecido outro imóvel para sair disso, claro que geraria um desconforto. Então a gente respeita, mas não é uma coisa natural. No estágio que a gente se desenvolve, e o DAER, a presidência do DAER também entende isso. O DAER consegue desenvolver suas atividades e passar um recado de efetividade para a comunidade muito maior do que tem acontecido ali naquele espaço. E essa é a grande construção e essa é a grande sensibilidade que a presidência do DAER, que é com quem a gente tem tratado, ele viabiliza todo esse negócio. Então a gente recebe as manifestações com todo cuidado, com todo respeito, mas entendemos que elas não vão interferir no trevo da BRF, porque ganha toda a comunidade. Resolve um problema que já está atrasado há mais de 10 anos de solução e a gente consegue efetivamente em um ano ter essa solução apresentada. Fabiano Pereira, responsável pela 11ª Superintendência Regional do DAER, aqui de Lajeado. Como é que o senhor vê essa manifestação do prefeito? É isso mesmo? O senhor, de fato, reside ali? Tem outras pessoas, né, que residem ali? É mais por esse motivo mesmo? Bom, geralmente quando a gente fala sobre assuntos que a gente desconhece, a gente acaba não falando o que realmente é verdade, né? Realmente eu resido lá no local, tenho uma residência funcional, né? Que essas residências funcionais, elas são previstas na Instrução Normativa número 22 do DAER, que lá de 2001, onde essa Instrução Normativa dispõe sobre a utilização dos imóveis próprios ou locados, né? Ela fala que, para efeito de disposto nessa Instrução Normativa, considera-se obrigatória a residência de servidor titulado com chefia da unidade descentralizada, acumulada com cargo de representação autárquica, bem como seus substitutos legais. Então, essa residência ela é prevista na própria regulamentação do DAER para que o superintendente regional tenha obrigatoriamente um local. E na futura sede que seria construída não teria essa... Dessa não teria. Mas caso... então, até fala que assim, pode ser imóveis próprios ou locados. Então, assim, eu não tenho uma residência paga para mim morar, como foi dito. Eu pago para morar na residência. Aqui na própria instrução normativa, decisão normativa está dito aqui, eu até marquei para vocês, a gente descontado 5% do meu salário por mês para que eu ocupe essa residência. Então, ao invés de me pagarem para mim receber, como foi falado, eu que pago, né? É descontado mensalmente do meu salário um valor como taxa de ocupação do imóvel para mim residir nesse local. Caso não tiver casa própria do DAER, eu posso locar um espaço, colocar uma casa, e então eu vou passar a pagar 10% do meu salário, né? Então, se eu não tiver casa, se eu sair daquela casa ali, eu vou alugar e o DAER vai ter que pagar o aluguel. Então, não é pela casa. Como eu falei, eu represento os funcionários do DAER, não é uma opinião própria, uma vontade pessoal ou uma exigência minha como pessoa, como eu particularmente. Eu represento hoje os funcionários do DAER, que eu estou com 21 anos de DAER, já é a 5ª Superintendência Regional que eu trabalho. E esses funcionários aqui do DAER de Lajeado, eles são dos mais competentes que já trabalhei no Estado. São um dos mais dedicados. Eles trabalham com amor ao que fazem, apesar dos baixos salários. Eles já estão há anos sem nem a reposição da inflação no salário a gente tem. Mas não deixam de cumprir suas funções. Então dizer que porque vou perder a casa, isso não é verdade. Isso aí podia se informar melhor antes de falar. Além do senhor, outros funcionários também temos residem? Mais, além de que moram na área, tem mais 2 funcionários. 3 funcionários, somos 4 que moramos na área e temos também mais 4 funcionários que passam a semana toda aqui, que moram em outras cidades, moram em Arvorezinha, Dr. Ricardo, que são profissionais que trabalham diretamente nas rodovias, né? Operações tapa-buraco, limpeza, fazem todo esse trabalho de conservação de estradas e passam a semana toda aqui no nosso imóvel, onde tem os alojamentos, onde eles permanecem. Fabiano Pereira, responsável pela 11ª Superintendência Regional do DAER, que tem a sua sede em Lajeado. Os ouvintes estão participando aqui, tem opiniões para os dois lados. Sim. O Beckman diz, o problema já deveria ter sido resolvido há 10 anos. E ele pergunta, mas essas obras citadas seriam para quando? Eu não sei se ele fala das obras aí que o Fabiano citou, né? Sim, deve ser. Essas obras, elas estão dentro da programação da concessão da rodovia.
O que eu acredito que deveria ser solicitado, então, que essas obras fossem antecipadas, né? Para serem executadas, várias dessas obras é até o 5º ano. O Hildebrando também diz, vocês sabem que é mais uma negociata que só um lado vai perder, o Estado. Aí o Giovanni de Conventos, nós ficamos abandonados por anos em conventos, buracos e capoeira. E quando fechavam, jogavam pó de brita que em 5 minutos de chuva ia embora. Para que serve o Dyer? Perdeu sua função totalmente e está todo sucateado, aqui diz ele. O Paulo Rocha, de Cruzeiro. Além de não cuidarem da estrada, querem escolher o lugar que vão ficar. Por que a prefeitura não assume a estrada e fecha o Dyer? A gente nunca vê essas pessoas nas ruas. Então tem dos dois lados aqui as manifestações dos ouvintes no 999-787885. Bom, gostaria então de esclarecer um pouco, porque a gente vê muito essa informação, né, de que o Dyer não deveria ser fechado, que deveria privatizar, ou que não fazem nada, aquele tipo de coisa. Bom, mas nós atendemos a 48 municípios aqui no Vale, né? Não só no Vale Taquari, nós pegamos 3 regiões funcionais de planejamento, somos quase 700 quilômetros de estrada, né? E nesses 700 quilômetros de estrada está sendo investido 63 milhões de reais em serviço de conservação e de melhorias e de pavimentação de trechos. Nós temos hoje a obra de acesso ao Coqueiro Baixo, que está sendo executada. Em seguida, em pouco tempo, aí, acredito que até metade de outubro já esteja também em andamento o acesso ao Travesseiro. Nós temos obras, 4 frentes de obras hoje de conservação, na RS 332, na RS 129, aqui na RS 453, que vai de imigrante, né? Acesso a imigrante. Então, nos próximos 18 meses, 16 meses, serão investidos 63 milhões de reais na região. E nesses 670 quilômetros de rodovias, cerca de 70% deles, quem faz a conservação são esse nosso pessoal, esses funcionários que param lá no Dyer, que ficam nos alojamentos do Dyer. Nós temos essa opinião de que deve ser privatizado, que não fazem, não sei o quê, mas 80% das rodovias do estado, elas não têm volume de tráfego suficiente para serem privatizadas. Não vai ter interessados se forem abertos polos de pedágio para essas rodovias. O que não é o caso aqui da região. Na região aqui nós temos, não chega a 200 quilômetros de rodovias que serão concedidas para o universo de 800 quilômetros. Então esses outros 600 ficam com o Dyer. Claro, aí tem que ser as estradas principais, né? Isso. Para ter. Muito bem, Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente pode voltar a falar sobre outros assuntos do Dyer, mas acho que é importante a gente ouvir todos os lados, né? Dessa negociação aí. Só para fechar, a palavra final, porque o prefeito disse que isso já passou até pelo Dyer, que já está resolvida a situação. A senhora acredita que vai sair, pode mudar e para quando? A palavra final quem vai dar é a direção do Dyer com a Secretaria dos Transportes e com o governador, né? Mas ainda não saiu? Ainda não. Nós manifestamos a nossa preocupação e aquilo que a gente acha que pode prejudicar nosso trabalho. Para quando você acha que sai essa manifestação? Eu não tenho essa informação porque depende da Secretaria e do Governo do Estado, né? Agora, a nossa parte a gente já fez, que é informar a nossa preocupação e os temores que a gente tem. Obrigado. Né? Obrigado pela presença e um bom final de semana. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, dizer que não é só o Dyer que está nessa situação, né? A inspetoria veterinária, né? Inclusive a supervisão regional da inspetoria que funciona em Estrela já se mostrou interessada em também vir para a nossa sede do Dyer ali, ser transferida de Estrela para Lajeado, mas só estamos dependendo dessa situação aí de decisão, né? Então é o Dyer e a inspetoria que estão nessa mesma situação, esperando a decisão para ver qual vai ser o nosso futuro. Nós temos também alguns serviços que a gente faz com a Univates, né? Ali tem 2 sessões eleitorais durante a eleição, então tudo isso vai ser afetado se a gente perder aquele espaço. Muito bem, Fabiano Pereira, responsável pela 11ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dyer, conversando conosco.